Bom dia, pessoal! Olha, já tivemos o retorno da Bundesliga, que inclusive teve o seu campeão confirmado ontem, né, o Bayern de Munique. Também da La Liga, hoje é o dia da volta da Premier League. Vamos falar então um pouquinho sobre como vai ser tudo isso. Eu sei que vocês já sabem, mas não custa reforçar, né, dizer que a Premier League e outras ligas aqui na Europa só estão voltando porque é seguro fazer isso, porque isso faz parte da reabertura, né, do país, portanto, reabertura aqui do Reino Unido. Falando primeiro um pouquinho sobre o protocolo da volta da Premier League, né? É um extenso protocolo, tá? Então vou falar só algumas coisas. Primeiro, claro, portões fechados, jogadores sendo testados 2 vezes por semana. E para vocês terem uma ideia de comparação, por exemplo, aí com o Brasil, foram só 16 casos positivos em 8.687 testes feitos. Os estádios vão estar todos desinfetados, os jogadores vão chegar no maior número possível de ônibus, vão ter que manter distanciamento social no vestiário, no aquecimento. Os times entram pelo túnel separadamente, né? Uma equipe de cada vez. Não tem aperto de mão, não tem gandula, as bolas vão estar espalhadas ao redor do campo. Distanciamento social também no banco de reservas, na comemoração dos gols. E talvez um ponto aí que seja o mais polêmico, né? A Premier League recomenda que os jogadores não cuspam e não escarrem. Quem joga futebol, quem pratica esporte, imagina como isso vai ser difícil, né? E também não pode ir lá encarar o árbitro, porque aí vai ficar muito perto dele. Com relação também à comemoração, em alguns estádios, o que vai ser feito? Os jogadores vão saber que tem uma câmera ali, que é a câmera de comemoração. Então ele pode ir ali comemorar para quem está em casa, né? Enfim, é também uma parte aí das iniciativas da Premier League. Quem estiver em casa vai ouvir barulho de torcida, barulho artificial, mas isso não vai ser ouvido pelos jogadores, né? Porque esse som não vai estar nos estádios, segundo a Premier League. Além disso, alguns clubes estão fazendo as suas próprias iniciativas, né? Tanto para motivar os jogadores, quanto também para incentivar os torcedores. Por exemplo, o Norwich City pediu que os torcedores, os fãs, doassem os cachecóis, aqueles cachecóis que tradicionalmente eles levam para o jogo, e esses cachecóis vão ser colocados ali no corrimão, no túnel, para os jogadores poderem olhar, né, e se motivar. O Brighton fez uma iniciativa parecida com aquele clube alemão, o Borussia Mönchengladbach, ou seja, os torcedores do Brighton podem pagar 20 libras e ter a sua foto impressa, que vai ser colocada na arquibancada para os jogos em casa, né? O clube, inclusive, pediu que os torcedores vistam as cores do time, né? Do clube, que são azul e branco. Além disso, o Brighton também fez uma coisa. Quando você chega no estádio aqui, né, em um jogo aqui na Inglaterra, você compra o programa do jogo, né, aquele livrinho com as informações da partida, toma uma cerveja, come alguma coisa. Você vai poder ter isso em casa. Então você pode ali pedir, né, um pacote que inclui tudo isso, cerveja, comida, o programa do jogo, e ele vai ser entregue na sua casa um pouquinho antes da partida começar. O Tottenham também pretende, por exemplo, colocar mensagens de fãs no vestiário para os jogadores e também nos telões do jogo. Enfim, essas são algumas iniciativas. E olha só uma outra curiosidade. O futebol aqui, né, a Premier League, ela passa na TV principalmente em 2 TVs a cabo. Só que o governo falou assim, beleza, vocês querem voltar com o futebol? Então vocês vão ter que abrir o sinal de vocês, de parte dos jogos, para que ele seja visto de graça e também passar alguns jogos na TV aberta. Então a BBC, por exemplo, que não passa a Premier League, vai passar algumas partidas, né? A Sky, que é a detentora de direito de transmissão, canal fechado, também vai ter que abrir o seu sinal em parte dessas partidas, inclusive o jogo do Liverpool no domingo contra o Everton, em que o Liverpool pode ser confirmado campeão da Premier League se o City perder para o Arsenal hoje. Então, até por isso mesmo, o governo britânico falou assim, olha, não queremos ver nenhum torcedor fazendo aglomeração, não queremos ver aglomeração de público no entorno dos estádios, né? É para todo mundo ficar em casa. Se houver aglomeração de torcida em volta dos estádios em dia de jogo, a polícia vai dispersar e o clube pode ser punido e ter que jogar em estádios neutros dali para frente. Bom, então vão ser 92 partidas de hoje até o início de agosto.
O jogo de estreia, né, desse retorno da Premier League hoje é Aston Villa contra Sheffield United e o Liverpool tá quase sendo confirmado campeão da Premier League, super líder, 25 pontos à frente do Manchester City e pode inclusive então ser confirmado campeão no domingo, caso o City perca para o Arsenal hoje e o Liverpool vença o Everton. Vamos então acompanhar, né? Tchau, tchau, gente.